Esse momento frenético poderia ser a comemoração de um político eleito, ou talvez o aniversário de alguma grande estrela de Hollywood. Na verdade, o homem no centro de todas as atenções é o rei Constantine da Grécia. No entanto, a Grécia tem sido uma república há 30 anos. Estas imagens de reverência à nobreza e euforia não são de Atenas, mas sim de Londres, onde o rei vive exilado. Constantine é um rei que perdeu seu trono. Constantine, a história de um rei. A recepção do casamento real. O príncipe herdeiro Pávilos, o filho mais velho de Constantine da Grécia, casou-se com Marie Chantal Millet, filha de um dos homens mais ricos do mundo. Este é o paraíso para um correspondente real. Os convidados deste casamento real estão entre os indivíduos mais notórios do planeta. Foi trabalhoso fazer os preparativos para a ocasião, porém foi um dia muito agradável. Eu adorei cada momento, foi divertido, a família toda estava lá. A família inteira era a nata da realeza europeia. Ela chama muitos deles de parentes. Suas Majestades, Suas Altezas Reais, Senhoras e Senhores, posso ter um minuto de sua atenção? Todos têm um número para as fotografias. Temos um quadro aqui e há outro quadro logo ali. Como vocês sabem, a rainha é madrinha da nossa filha, o príncipe Charles é padrinho do meu filho e eu sou o padrinho do filho dele. Temos uma relação bem próxima. O fotógrafo social Lord Lichfield coloca o protocolo de lado em nome da praticidade, enquanto monarcas e chefes de Estado se posicionam em seus lugares. Mudem de lugar se for necessário. Vocês devem ser capazes de ver a câmera com os dois olhos. Ótimo, fiquem parados. Todos olhando para a câmera agora. Eu não estou vendo o príncipe de Gales. Ótimo. Olhem para cá. Fiquem parados. Isso. Ótimo, fiquem parados. Muito bom. Muito bom. Após o casamento, os convidados reais retornaram ao conforto dos seus lares por toda a Europa. No entanto, o rei Constantine não vai retornar à Grécia nem a um palácio. Ao lado de sua esposa, a rainha Anne-Marie, o rei tem vivido nesta casa nos subúrbios da região norte de Londres pelos últimos 30 anos. Esta é uma ilustração famosa de meu avô, que foi comandante em chefe das Forças Armadas da Grécia na Guerra dos Balcãs, entre 1912 e 1913. Aqui ele está recebendo um telegrama contando de uma vitória sobre os inimigos em uma batalha naval. Os ancestrais de Constantine lutaram em batalhas e liberaram cidades. Em sua casa é difícil esquecer do passado. As relíquias reais contam sobre momentos marcantes da história da Grécia e guardam memórias dolorosas de como as coisas poderiam ter sido. Este é meu avô, o rei Constantine. Esse quadro foi pintado por Lázio. Mal conseguimos ver a bandeira preta que ele usava por ser pai, o rei Jorge I da Grécia, ter sido assassinado. O rei Jorge I era irmão da rainha Alexandra e da imperatriz Marie da Rússia. Aquela é a mãe do meu avô, minha bisavó, a rainha Olga. Essa pulseira passou por várias gerações e foi roubada da minha esposa no aeroporto de Genebra. Ela tem um rubi e uma safira. Estamos tentando convencer as autoridades estrangeiras a tentar encontrá-la. Esta é minha mãe. E estes dois são o rei Jorge I da Grécia e ele é bem jovem, logo após sair da Dinamarca e ir para a Grécia. Ele é mais velho. Essa é a rainha.
Esta é a rainha, quando ela ainda era a princesa Elizabeth ao lado do príncipe Philip, quando vieram à Grécia e ela foi tirada no café Clepsúnio. Este é meu pai. Esta é a irmã do príncipe Philip, casada com o irmão da minha mãe, o príncipe George de Hanover. E esses são os dois filhos dele, príncipe Karl Hansen e príncipe René. Este lindo garoto aqui sou eu. Esta pintura aqui foi feita pelo príncipe de Gales. É a ilha de Creta. Ela foi pintada no Britânia durante sua lua de mel. Essa pintura também é dele. É de um dos monastérios que ficam no Monte Altos. É linda. É possível ver a evolução do artista. Bom, isso é tudo. 40 anos atrás, a situação era bem diferente. Milhares de gregos foram às ruas quando o jovem e lindo rei, que virou um herói nacional ao ganhar o ouro olímpico, se casou com a bela princesa da Dinamarca. O futuro parecia já estar escrito. Porém, esse conto de fadas não se tornaria realidade e daria fim à realeza da Grécia com seus mais de 100 anos. Então, como foi que uma família com credenciais tão impecáveis e uma ancestralidade tão ilustre perdeu tudo? O príncipe herdeiro Constantine foi escolhido para representar a Grécia nas Olimpíadas de Roma de 1960. Aqui ele está à frente da delegação na cerimônia de abertura. Seu esporte era a vela. Seu amigo de infância, Costas, se lembra do príncipe quando eles ainda estudavam juntos. Ele sempre queria fazer tudo pelo bem do time. Eu era o responsável pela equipe de atletismo e às vezes eu precisava de alguém para conseguir ao menos um ponto chegando em quinto ou sexto. Ele sempre se voluntariava. Ele era um verdadeiro atleta. Ao irmos para as Olimpíadas, nós esperávamos que, se tivéssemos sorte e tudo desse certo, nós conseguiríamos o 6º lugar. Nossa meta era não humilhar o nosso país. Nós nunca esperávamos ganhar uma medalha de ouro. Foi maravilhoso. Nós nos sentíamos incríveis subindo no pódio, tendo a medalha colocada em volta do nosso pescoço, vendo a bandeira grega subindo e ouvindo o hino nacional da Grécia. Eu costumava dizer que aquela era a melhor sensação que eu já tive na vida, tirando o dia do meu casamento. Foi um acontecimento fantástico. Com ou sem medalha de ouro, o rei Constantine foi antagonizado pela Grécia durante metade de sua vida. Diferente do barco no qual ele ganhou ouro, que é o orgulho do Yacht Club da Grécia em Pireu. Ele me traz muitas memórias. Eu estive com a minha equipe esta tarde e nós conversamos sobre ele e nós cogitamos colocar o barco na água um dia para velejar. Ele é um encanto. Ele é belíssimo. De volta ao clube pela primeira vez desde seu exílio em 1967, Constantine se emocionou nesta ocasião. Eu tenho esperado exatamente 36 anos para dizer a mim mesmo, bem-vindo de volta ao clube do qual eu era membro. E bem-vindo de volta ao clube do qual sou almirante. Há quase meio século, o príncipe herdeiro ganhador da medalha de ouro foi recebido por seu pai, o rei Paul, na pista do aeroporto de Atenas. Constantine foi recebido pelo seu país como um herói nacional. Pelo fato de ser nossa primeira medalha de ouro em quase 50 anos, estima-se que foram cerca de 1,5 milhão de pessoas nas ruas para prestigiar a mim e aos outros 2 integrantes da equipe.
Conquistar uma medalha de ouro é um feito gigante. Conquistar uma medalha de ouro sendo príncipe herdeiro é mais impressionante ainda. Isso nunca pode ser tirado de alguém. É possível tirar quase tudo de uma pessoa, porém não se pode tirar de si uma medalha de ouro. Quase tudo que ele tinha foi tirado dele. A 26 quilômetros ao norte de Atenas existe uma propriedade de 4.000 hectares chamada Tatói. No centro dela há uma casa que está abandonada desde dezembro de 1967. Ela já foi o lar de inúmeras gerações de reis e rainhas da Grécia. Constantine tinha apenas 27 anos de idade e 3 anos de reinado quando o pesadelo de qualquer monarca se tornou realidade: a tomada do poder por forças militares. Nós estávamos aqui. A rainha estava grávida do nosso filho mais velho. Nós ficamos sabendo do que havia ocorrido às 2 horas da madrugada. Eu chamei meu assistente que vivia em casa lá em cima. Ele veio até aqui e bateu nessa porta, nessa linda porta antiga. Eu fui para o telefone e tentei descobrir o que estava acontecendo. Eu tentei contactar o governo, porém muitos haviam sido presos. Eu tentei telefonar para vários comandantes, porém as linhas telefônicas estavam sendo cortadas. Nós então ficamos sabendo que os tanques já haviam alcançado o portão. Foi então que eu enviei meus oficiais de segurança para chamar o oficial comandante do esquadrão que estava lá para vir conversar comigo. Porém, eles prenderam meus seguranças. Nesse momento, eu percebi que as intenções deles não eram muito amistosas. Eu pedi para que meus seguranças recuassem até aqui. Eles eram aproximadamente 20 homens e ali se posicionaram 4 submetralhadoras e alguns revólveres. Era tudo que tinham. Você temeu por sua vida? Nós não tivemos tempo para isso, nós estávamos ocupados, nós estávamos aflitos, tentando descobrir o que estava acontecendo e buscando uma solução. Após isso, eu fui até o quartel-general para saber o que deveria ser feito e encontrar uma forma de tirar o meu país daquela situação. Esta situação foi o resultado da conturbada política grega de meados dos anos 60. O golpe aconteceu cerca de um mês antes das eleições gerais, em que a vitória da esquerda parecia certa. Temendo uma agitação social e a perda do poder político, um setor do exército, liderado por um brigadeiro e 2 coronéis, tomaram o controle do país à força. Mais de 10.000 pessoas foram presas. O antigo rei Constantine nunca contou detalhes daqueles dias penosos e raramente concede entrevistas. Eu fui convidada a me encontrar com ele em sua casa no norte de Londres. Você pode nos explicar, da maneira mais simples e direta possível, o que exatamente aconteceu em 1967? Foi o sentimento mais medonho que se poderia ter. Ver seu país se desintegrar bem na sua frente em poucas horas. Meu objetivo era tentar encontrar um sistema no qual nós não acabássemos matando uns aos outros em uma guerra civil. Nós tínhamos acabado de passar por isso na década de 40 e eu tentei encontrar uma forma de resolver esse problema sem que houvesse derramamento de sangue. Não era uma tarefa fácil. A estratégia do rei surpreendeu muitos. Esta foto formal foi tirada logo após o golpe, quando Constantine, que ainda era oficialmente o chefe de Estado, declarou como legítimo o governo dos coronéis. Muitas pessoas acreditam que o seu reconhecimento após o golpe deu uma certa legitimidade ao novo governo. O que você diria a esses críticos? A legitimidade veio porque eu juramentei o governo naquela época e a razão de eu ter juramentado o governo naquela época foi que eu pressenti que se eu tentasse ganhar mais tempo sem ter feito aquilo, nós teríamos, como eu disse, a possibilidade de uma guerra civil entre as unidades militares. Eu consegui libertar o primeiro-ministro da época que estava preso. Eu forcei os coronéis a liberá-lo, porque eu queria conversar com ele e ouvir seus conselhos. A opinião dele era que eu deveria prender a todos.
Eu disse a ele: como eu poderia prendê-los? Não tenho nenhum poderio. Eu não sou capaz de prendê-los fisicamente. Ele respondeu: o que você vai fazer? E eu falei: eu vou juramentar um governo com o menor número possível de militares e o maior número que eu conseguir de civis. E tentarei ganhar tempo para organizar um contragolpe e reestabelecer a democracia. Ele disse: creio que essa seja a coisa mais sensata a se fazer. Muitos dizem que o rei deveria ter usado seu poder para condenar um regime militar, não para se unir a ele, e, se necessário, usar a força contra oficiais que estivessem planejado uma insurreição contra a ordem estabelecida. Não se sabe ao certo quem tinha a verdade a seu favor. Essa é uma situação muito difícil. Comandantes militares e líderes políticos estavam entre as pessoas presas nas primeiras horas do golpe dos coronéis. O rei estava sozinho. Quais eram as opções que lhe restavam? É fácil criticar uma pessoa pelo que ela fez ou deixou de fazer sabendo hoje o que se sucedeu, ou não tendo participado da situação. Eu acredito que o rei agiu da maneira correta, estando em uma situação incrivelmente delicada. Esperava-se que um rei faça alguns sacrifícios, e esse sacrifício não seria necessariamente colocar em perigo sua vida ou a vida de sua família, mas sim manter-se firme e dizer: não, eu não aceito esse golpe militar. Ele fez o oposto disso. Constantine disse que fez isso para criar uma cortina de fumaça para mascarar suas verdadeiras intenções e combater o golpe. Mas, aos olhos dos veículos de notícias internacionais, seu comportamento se assemelhava a uma colaboração. Ele parecia ter uma boa relação com a junta militar aqui enquanto quebrava ovos de Páscoa. Ele disse que seu posicionamento era muito diferente. Certa vez me perguntaram quando eu comecei a planejar a deposição deles e eu respondi 10 minutos após ficar sabendo que eles deram um golpe, o que ocorreu às 2 horas da madrugada. No primeiro dia, ele já estava pensando: como eu vou escapar dessa situação? Como eu vou tirar a Grécia desse caminho? O problema de se realizar um golpe é que era preciso ter uma mente maligna. Nem eu, nem os generais sêniores tínhamos uma noção do que poderia ser dar um golpe. Nós tivemos que improvisar. Ele tinha apenas uma carta na mão. Se ele não vencesse com ela, tudo estaria perdido. Eu demorei 8 meses para me preparar. No dia 13 de dezembro, antes do Natal, eu consegui seguir adiante e tentei tomar o poder dos coronéis. Eu não tive êxito, por isso deixei o país e me exilei. Eu escolhi partir porque, se eu tivesse ficado, poderia haver uma escalada com conflitos entre unidades militares. Irmãos matando irmãos, pais matando filhos. Não havia razão para isso. Para derrubar os coronéis e restabelecer a democracia, meus esforços precisariam surtir efeito nas primeiras 2 horas. Não se pode arrastar uma situação dessas por muito tempo. Se você pudesse voltar no tempo, tendo mais sabedoria do que antes, você teria feito algo diferente? Eu teria feito muita coisa da mesma forma, porém com mais maestria. Nas primeiras horas da gélida quinta-feira, dia 14 de dezembro de 1967, a família real da Grécia fugiu para o exílio. O avião real pousou em Roma com apenas 5 minutos de combustível restantes. A família levou consigo alguns pertences. O senhor tem algum plano de voltar à Grécia no futuro? Poucas pessoas tinham conhecimento de que a rainha estava nos estágios iniciais de uma gravidez. Sob a intensa inquisição da mídia, o rei manteve seu silêncio de costume. Em um país desconhecido, longe de tudo que lhes era familiar, os refugiados reais não faziam ideia do que o futuro guardava para eles. Onde o senhor vai morar aqui? Um velho amigo do rei se recorda bem desse período turbulento. Eu fui até Roma para tentar encontrá-lo e toquei a campainha sem saber o que esperar, e ele abriu a porta. Eu fiquei muito comovido, assim como ele também ficou. Ela achava que eu tinha sido preso, mas eu não fui. Aquele estava sendo um momento muito árduo para ele, pois, naquela noite,
a rainha havia perdido o bebê. Ela estava esperando uma criança quando deixou a Grécia no dia 13 de dezembro e ela perdeu o bebê no dia 16. Então, pode-se imaginar o momento bem aflito pelo qual eles estavam passando. Nós ficamos em Roma, inicialmente porque foi até onde conseguimos ir com o combustível que tínhamos quando deixamos a Grécia. Nós aterrissamos lá e quisemos mostrar simbolicamente ao povo grego, enquanto eles enfrentavam uma ditadura, que eles não foram esquecidos e que nós deveríamos lutar pela liberdade. 2 semanas após falhar em sua tentativa, câmeras gravaram isto. A família real, sem aparentar nenhum tipo de abalo, desfrutando o Natal na residência do embaixador da Grécia em Roma. Essa aparência de normalidade podia até ser adequada segundo os protocolos reais, porém não trouxe benefícios à imagem do rei. O próximo passo que você esperaria do rei da Grécia ou do rei de qualquer país seria a contestação da ordem estabelecida em seu país. Ele nunca fez isso enquanto estava em exílio no estrangeiro. Isso é algo importante, muito importante. Com o passar do tempo, a junta militar foi ficando mais austera e cada vez mais brutal, sufocando qualquer oposição. Histórias sangrentas de tortura e opressão começaram a aparecer. Houve protestos no mundo todo. O rei permaneceu em silêncio no seu exílio. Finalmente, em julho de 1973, o regime militar declarou que a Grécia havia se tornado uma república e o rei foi formalmente deposto. Assim que eles aboliram a monarquia, eu precisei encontrar uma forma de sobreviver. Por isso eu deixei Roma e enviei a minha família para a Dinamarca. Eu fui para Londres em busca de um lugar para morar. Depois disso, a minha família veio para cá, onde estamos vivendo desde 1974. Um ponto interessante que você mencionou foi uma forma de sobreviver. Eu não faço ideia de onde alguém em uma situação tira o sustento. O que você fez para sustentar sua família? Foi uma tarefa difícil, porém é preciso adaptar-se vagarosamente e encontrar uma forma de fazer isso. Inicialmente foi algo problemático, porém é assim que as coisas são e temos que nos acostumar com isso. Você gostaria de dizer como enfrentou esse problema? É um assunto privado, mas, no fim, nós sobrevivemos. Em 1974, o rei e a rainha se fixaram na vila de Surrey, em Chobham, com seus 3 filhos, Alexia, Pavlos e Nikolaus. No fim daquele mesmo ano, a junta foi derrubada. Naturalmente, a família real grega estava otimista quanto a um retorno à Grécia. No entanto, o novo governo democrático exigiu um referendo na questão do futuro da Constituição e da monarquia. Alegando o risco de uma agitação social, o novo primeiro-ministro disse que telefonaria ao rei quando fosse seguro retornar. O telefonema nunca veio e o rei fez sua campanha exilado na Inglaterra. 2/3 dos gregos votaram pela abolição da monarquia. Até a perda da posição que você ocupava na Grécia, como você sentia que estava na sua relação com a população? Era da mesma forma como é aqui na Inglaterra. Fazíamos grandes aparições públicas. Nas datas comemorativas, as multidões se reuniam nas ruas e demonstravam sua apreciação pelo rei e pela coroa. No entanto, quando a ditadura tomou o poder, a nossa vida mudou e tivemos que deixar o país. Eu me afastei da população por tanto tempo que surgiu uma distância entre mim e ela que dificultou a nossa conexão. Desde o referendo de 1974, ele tem sido oficialmente ex-rei da Grécia. Mesmo assim, nos periódicos sobre a nobreza que são publicados nos jornais ingleses, ele é sempre chamado de Rei Constantine dos Helenos. Hoje, o ex-rei dos helenos se mantém antenado nos eventos na Grécia e da Inglaterra por meio das transmissões por satélite. Se tecnologias assim estivessem disponíveis durante o golpe dos coronéis e o referendo, a dinastia real grega poderia ter tido um outro destino. Deposto em 1973 e vivendo no exílio desde então, o antigo rei da Grécia, Constantine, nunca renunciou formalmente de seu status de monarca.
Um dos motivos pode ser encontrado nas tradições gregas. Na tradição ortodoxa grega, o rei é ungido em sua coroação e, a partir daí, ele se torna rei para sempre. Ele só perderá seu título de rei no dia da sua morte. Porém, quando falamos de um rei atuante, hoje ele é considerado um ex-rei. Esse é um status oficial. Este é um status que ele mesmo já aceitou. Você acredita que será o último rei da Grécia? Perdão? Você acredita que será o último rei da Grécia? Bom, de acordo com a Constituição do meu país, esse parece ser o caso. E de acordo com você? Não sei, não tenho ideia do que vai acontecer no futuro, é difícil dizer. A corte do rei Constantine fica aqui, no 6º andar deste prédio em Londres, algo bem distante da vida em um palácio. Os afazeres do ex-rei têm sido conduzidos nessas modestas salas desde meados da década de 70. Constantine ainda utiliza sua assinatura real. O escritório do rei recebe cerca de 150 mil cartas por ano, muitas delas endereçadas com Sua Majestade ou Rei Constantine. Nos surpreende ele ainda acreditar ser o rei. Eles estão sempre desejando prosperidade para sua família e, o mais importante, pedindo para que ele volte para a Grécia. Assim como qualquer outro membro da realeza, o rei recebe uma montanha de presentes. Todos esses itens foram dados pelos cidadãos da Grécia que vêm à Inglaterra para me ver. Eles trazem diversos tipos de presentes. Eles são clérigos, estudantes, pessoas de todo tipo. Eles trazem itens para proteger e abençoar. E eu os mantenho aqui nesta coleção. Esses soldados, se não me engano, foram dados pelo príncipe Philip. Veja como são lindos. É a guarda real. O antigo rei da Grécia redefiniu a sua vida. Seja transportando a rainha Elizabeth II em um carrinho de golfe na recepção do casamento do seu filho, ou dançando ao lado do príncipe Philip na pista. O antigo rei Constantine ainda é uma presença marcante no centro dos encontros reais. Nesse grupo de elite, ele desempenha um papel vital. O rei Constantine, como antigo rei da Grécia, é o mais importante pilar da aristocracia europeia, especialmente por ele ter sido afetado pelo exílio e pelo referendo. Como ele desempenha esse papel? Ele é um grande ponto de encontro para a monarquia. Seus eventos privados se tornaram pontos de encontros naturais para aqueles que vêm da Espanha, Dinamarca e Inglaterra, gerando uma ótima oportunidade para a realeza europeia poder se encontrar. Na sua festa de aniversário de 60 anos, por exemplo, ele convidou diversas figuras ilustres, incluindo seus parentes da nobreza. 2 desses convidados foram o Príncipe Charles e Camilla Bowles. Essa foi a primeira ocasião em que o casal Charles e Camilla foram vistos juntos em público. Era uma ocasião feliz para mim e eu perguntei a eles se queriam se juntar a mim. Ele teve a gentileza de organizar o almoço, por isso eu perguntei se gostariam de ir. A ocasião serviu a esse propósito, pois depois disso a imagem de Charles e Camilla foi se fortalecendo perante a mídia e o povo inglês. Após conversar com pessoas e lendo coisas sobre você, eu vi que você ocupa uma posição singular. Você atua quase como um diplomata da realeza europeia, o responsável pelas conexões nos bastidores. Como você enxerga o seu papel?
É uma forma estranha de se colocar isso. Eu não vejo dessa forma. Eu sinto como se todos eles fossem minha família. Eu ocupei antigamente um cargo que não ocupo mais hoje em dia. Porém, eu ainda possuo essas conexões e me dou muito bem com eles. Para mim, eles são parte da minha família e eles têm um trabalho muito importante para fazer. O que todos nós tentamos fazer é servir ao povo. É basicamente esse o papel da monarquia. Apesar de não ter mais um trono, há evidências de que Constantine ainda possui uma influência na Grécia e pode causar irritação ao governo grego. Em 1993, ele navegou com sua família nas férias pelas ilhas gregas. Tendo supostamente concordado em ficar afastado de áreas povoadas, ele parou em um porto no sul da Grécia para reabastecer. A presença da família real passou a ser perseguida por destroyers da marinha grega em um avião Hércules. Ele foi perseguido por onde ia até que finalmente concordou em partir para não perturbar mais a paz deles. O governo grego não conseguia tolerá-lo. Deve ter sido por essa razão que, um ano depois, o governo da Grécia confiscou a propriedade de 4.000 hectares do rei em Tatói. Para o rei, o retorno a Tatói, o lar que ele foi obrigado a abandonar há quase 40 anos, é uma jornada sentimental. Hoje, Tatói é um parque nacional. Esse era o meu lar. Esse era o local onde vivíamos e eu chamava de lar. Esse velho lugar guarda muitos sentimentos porque ele foi originalmente uma propriedade do meu bisavô, o rei George I, que veio da Dinamarca quando tinha 17 anos e se tornou o rei dos helenos. E ele reinou durante 50 anos. A propriedade não foi comprada com dinheiro que ele ganhou aqui, ela foi comprada com dinheiro dinamarquês. Ele comprou com o seu próprio dinheiro para que pudesse ter um lugar só seu. Desde que foi comprada em 1871, a propriedade de Tatói passou por diversas gerações da família real grega. Desde que foi exilado, Constantine tem lutado para reconquistar seu direito sobre esta terra. Estamos passando pela última curva antes da casa. Os parreirais ficavam todos do lado direito. Os servos adoravam passear por lá à noite. Eu não sei como fizeram isso, deve ser algo direcionado para o público. Os parreirais ficavam todos aqui. Havia grandes cercas para que os servos não comessem as uvas. Eles ficavam rugindo, bem nessa área, como se estivessem loucos. Está vendo aquela região onde não há mato? Está vendo atrás daquela bela árvore? Era lá que ficava o meu heliponto, onde eu estacionava meu helicóptero quando eu voltava do trabalho para almoçar com a rainha e com a minha filha. Depois disso, eu pilotava de volta, direto para o meu trabalho. Propriedades reais são um assunto delicado. Será que elas pertencem ao trono, portanto ao Estado, ou será que elas pertencem ao indivíduo e são consideradas propriedades privadas? É difícil determinar a quem pertencem determinados itens. Talvez não seja tão difícil assim. Apesar de ter ficado abandonada nas décadas de 70 e 80, o rei pagou os impostos devidos por Tatói. No que diz respeito às autoridades fiscais da Grécia, esta casa é dele. Isso é difícil de explicar. É difícil saber o motivo deles terem tomado de mim
Não sei se foi por inveja ou por vingança. Eu não faço ideia. É difícil entender. Não há lógica nenhuma nisso. Essa foi uma propriedade adquirida pela minha família e que nós tínhamos como um lar. Muitos membros da nossa família nasceram e morreram aqui. Nosso filho nasceu aqui. Eu só não me lembro ao certo em que quarto foi. Foi em um dos quartos de cima. Foi em algum deles. Isso, foi em algum deles. Aqui embaixo nós temos um lago artificial Uma piscina. e uma piscina, sim. O lago fica mais adiante e essa piscina foi um grande fracasso. Seus pais a construíram. Ela não ficou boa. Seguindo mais adiante, nós temos, depois das árvores, onde fica uma quadra de tênis. A vegetação está densa. Meu pai costumava vir aqui todos os dias pela manhã para parar a vegetação. Era possível enxergar uma distância bem maior. Ele estava pedindo autorização para voltar ao seu lar, para usar sua propriedade não como um palácio, mas como uma residência privada. Esse ato foi distorcido pelo governo socialista da Grécia como uma ameaça e uma tentativa de se esgueirar de volta para a Grécia. Nenhum dos argumentos apresentados pelo rei negando essa intenção foi capaz de convencê-los. E isso era algo que o preocupava muito. Após 10 anos de negociações, o pagamento de todos os tributos e um acordo quanto à casa, o novo governo voltou atrás e confiscou Tatói em 1994. A família real perdeu seus passaportes e tiveram de pedir por uma nova cidadania grega. A paciência do rei Constantine finalmente se esgotou. Ele buscou a Corte Europeia de Direitos Humanos. Eu considero como o maior insulto do mundo que alguém diga a um grego que ele não é grego ou que ele precisa pedir por uma nova nacionalidade grega. Eu nasci na Grécia, eu sou grego e morrerei como um grego. Há certas coisas que nenhum ser humano aceita. Você não pode submeter um indivíduo a isso. Esse foi o meu limite. Eu nasci no meu país. Eu servi as forças armadas da Grécia. Paguei meus tributos à Grécia, ganhei uma medalha de ouro pela Grécia e pela primeira medalha de ouro em 50 anos eu fui chefe do Estado da Grécia. Qualquer dúvida quanto a isso é absurdo. Estes são meu pai e minha mãe. Eu trouxe essas coroas de flores no início de março para o aniversário de 40 anos da morte do meu pai. Nós fizemos uma missa em sua memória aqui e colocamos aqui a nossa coroa de flores e também a coroa da família da minha irmã, da Espanha. Agora eu preciso tirá-las, pois estão dando uma aparência triste. Após uma longa deliberação, a Corte Europeia decidiu que os direitos humanos do rei Constantino foram violados. Tatói era sua. No entanto, ele não conseguiu a casa de volta porque a decisão permitia que uma compensação fosse paga no lugar da devolução da propriedade confiscada do rei. Nesta capela estão enterrados os meus avós, o rei Constantine e a rainha Sofia, irmã do Kaiser Wilhelm. O rei está andando pelo cemitério de sua família hoje apenas como um visitante. É como se o governo da Grécia quisesse apagar a história da realeza dos livros. O príncipe André, da Grécia, pai do príncipe Filipe, está ali. Minha avó, a irmã do Kaiser, está aqui. Meu bisavô, o filho do rei da Dinamarca, está lá. E assim por diante. A rainha Sofia também era neta da rainha Victória. Sim. Todos possuem essas duas raízes. Alguns do rei Christian IX da Dinamarca, alguns da rainha Victória da Inglaterra. É necessário. Todos eles se juntaram assim como nós dois. É necessário bastante tempo para desembaralhar a árvore genealógica. Acredito que o príncipe Andrew
está, está bem ali. E por aqui temos... Na primavera de 2003, o rei e a rainha, junto de seus 5 filhos, puderam visitar a Grécia pela primeira vez em quase 40 anos. Após sua vitória na corte europeia, o rei Constantino sentiu-se seguro bastante para voltar a seu lar. Com todos os conflitos solucionados, ele estava ansioso para saber qual seria a reação do governo grego. O caso foi encerrado em novembro e nós voltamos à Grécia de avião em fevereiro. Isso foi algo que pegou a todos de surpresa, mas pelo menos quebramos o gelo. Eu estive com eles. Todos eles estavam nas ruas e os acolheram bem. Todos os cumprimentaram. Havia cerca de 10 câmeras de televisão seguindo-os por toda a parte. O governo não podia dizer nada de ruim sobre eles. Apesar de parecer estar tranquilo ao se encontrar com a população do norte da Grécia, ainda existiam alguns problemas. Um deles era que os fundos que o governo utilizou para pagar a compensação do rei por Tatói eram uma armadilha política. O que mais me deixou aborrecido foi que a compensação que foi paga a mim veio do orçamento para o combate de catástrofes naturais, como terremotos e enchentes. E aceitar esse dinheiro seria como tomar o dinheiro da população que precisava dele em razão dessas catástrofes. Nós recebemos um pedido de um vilarejo que fica ao norte de Ática. Há 4 ou 5 vilarejos que foram bastante afetados por um terremoto. Impulsionados pelo seu senso de justiça, a família real buscou uma forma de trazer de volta esse dinheiro para o Fundo de Desastres da Grécia. Eles criaram uma fundação para financiar a reconstrução de comunidades afetadas. Ela foi nomeada em homenagem à rainha, Fundação Ana Maria. Preciso verificar com o conselho se eles aprovarão a quantia de dinheiro que queremos gastar e o motivo do gasto. Quanto mais rápido conseguimos finalizar isso, melhor. Exatamente. Ele progrediu tanto em sua vida quanto pôde, mas sempre sendo norteado por aquilo que ele poderia oferecer à Grécia e ao povo grego. Ele permanece para todos os fins, sendo um rei à espera de um chamado deles. Não há dúvidas de que, como um dos veteranos do Comitê Olímpico Internacional, o rei ajudou a trazer os Jogos Olímpicos à Grécia em 2004. Eu acredito que ele se esforçou ao máximo. Na época da votação, ele conversou com seus amigos do comitê. O comitê é um grupo estranho. Eu faço parte do comitê. Ele é composto por 120 pessoas e é uma fraternidade bem fechada. Ele tinha alguns amigos nesse grupo e foi até eles, cerca de 30 ou 40 deles, dizendo: agora é a vez de Atenas. Ele trabalhou duro para isso. Apesar de parecerem uma família comum fazendo compras ou viajando, até mesmo um passeio casual em Atenas acaba se tornando uma visita real para eles. Na Grécia, vocês adotam alguma medida de segurança ou andam normalmente pelas ruas? Nós andamos normalmente, Você é parado nas ruas? o tempo O todo. que as pessoas dizem? E elas são bem sinceras. Algumas se aproximam para cumprimentar, beijar e abraçar. Outras dizem que votam em você e no reverendo com um sorriso no rosto. E eu digo: está tudo bem. Você não leva isso para o lado pessoal? Não, não. Não se pode levar essas coisas para o lado pessoal. A decisão do povo foi definitiva e eu aceitei e passei a conviver com ela. Não se pode ficar lamentando isso pelo resto da vida.
Atualmente, o ex-rei da Grécia viaja de metrô. Hoje, ele está mostrando à sua filha mais jovem, Teodora, e sua amiga, o local onde ele se casou em 1964. As tropas estavam alinhadas aqui e a carruagem veio daquela direção e parou ali. Sua mãe passou por aqui usando o seu longo vestido e então o Véu. véu. E antes de entrar, ela virou para trás e acenou. Tudo aquilo era novidade para mim, o que me causou estranheza. Porém, tudo estava lindo. O que mais me emocionou foram as pétalas, que estavam sendo jogadas lá de cima, algo que tentamos repetir no casamento dos meus 2 filhos e da minha filha. As pétalas flutuando ficaram lindas. Dentro da igreja não teve arroz, porém lá fora, ao redor da carruagem, a multidão estava jogando arroz aos baldes. Os cavalos começaram a ficar tensos e a andar para os lados, o que acabou incomodando dentro da carruagem. Por sorte, a carruagem era aberta. Se algo desse errado, eu poderia pular. Nós estamos te convidando para a nova inauguração. Se ela achar um bom marido, nós vamos casá-los aqui. Com certeza, ela vai encontrar um. Eu espero que sim. Para a princesa Teodora, será possível se casar na mesma catedral onde um dia seus pais se casaram. O antigo rei da Grécia tem uma postura reflexiva quanto às suas chances de voltar ao trono. Seria algo difícil. Nós não somos políticos. Os políticos lutam pelo seu cargo, lutam para manterem suas posições e fazem tudo para chegar até o poder. São poucas as exceções. Políticos que, ao perceberem que seu tempo passou e que precisam partir. Eu tive esse privilégio, esse senso de responsabilidade antes. Meu objetivo não é tentar voltar ao poder. A ideia que predomina na minha mente é que meu país deve ter paz. Meu país deve ser feliz, bem-sucedido, e meu trabalho como cidadão é fazer de tudo para ajudá-lo. Constantine nunca foi apenas um cidadão na Grécia. Quando 3 gerações da monarquia compareceram ao primeiro batizado real na Grécia em 40 anos, a mídia foi à loucura. As lendas antigas podem até falar de reis que voltam para retomar seu trono. Mas no mundo real da democracia moderna da Grécia, um final feliz como esse é improvável.